ar dentro. Aqui, porque enquanto ele fica aqui, a tua voz fica fácil, depois que sai. Comigo não funcionou. Puxa bem. É que sua voz já é assim. Puxa bem, deixa Quack. E a voz de pato. Tá? A gente estava tentando fazer aqui, a gente está com um balão de hélio aqui no Hackerspace do Mon. E aí a ideia era ficar com a voz aguda para fazer esse uô, fazendo uma zoeirinha e tirando uma onda com o pessoal aí. Mas enfim, bom dia. Eu sou Luiz Henrique Halber Rodrigues, vulgo Halber, também conhecido como Halber da Linux, o Gordo, Software Livre, qualquer coisa assim. E eu vou começar apresentando aqui um painel sobre Hackerspaces. Dentro dessa tendência eu vou apresentar primeiro o que é, para contextualizar vocês. Acredito que a grande maioria já saiba, mas enfim. E aí depois a gente tem uns motafoca aqui em Hackerspaces, onde eles vão comentar um pouquinho sobre como é que surgiu. Aos Hackerspaces presentes aqui, eu gostaria que depois o pessoal se apresentasse também. Onde a ideia seria, e o meu objetivo era trazer todo mundo para cima do palco. Mas a gente tem uma limitação aqui de direção, e aí não dá. Tá? Hackerspace, dentro do contexto e tudo mais, seria um ambiente, ao motivo lógico, para hackear. Tá? O que seria o hackear? O conceito hacker ele é mais antigo que o do software livre, até se tem a origem que o software livre surgiu dentro da questão do hacker, da ética hacker e tudo mais, onde se eu sei um conteúdo, eu repasso esse conteúdo. Onde todos saibam conteúdos diferentes, todo mundo está incluso no mesmo ambiente, há a troca de informação. É o conceito básico da ideia. Tem produto, duas pessoas com produtos diferentes, elas se encontram, cada uma sai para um lado com um produto. Quando tem ideia e essas pessoas se encontram, essas pessoas saem cada uma com duas ideias. As ideias se multiplicam. Esse é o que a gente objetivo dentro do Hackerspace. É produzir, trocar informações, trocar ideias. O conceito, o hacker em si, não é o cara FDP que vai lá só derrubar site, botar a máscara e aparecer no jornal como eu sou o fodão fazendo DDoS, tá? O conceito hacker, o hacker em si, para mim é o cara curioso. Não necessariamente precisa ser alguém de tecnologia. Se o cara escreve muito bem, gosta desse passar esse conhecimento e tudo mais, por que não dizer que o cara é um hacker de letras, digamos assim? O nerd lá é muito bom em matemática, para mim esse cara é um hacker de matemática. Né? E esse é o conceito. E o Hackerspace, então, é juntar esse monte de louco no mesmo ambiente. Dentro da temática, que o objetivo aqui é trocar mais informações, eu acredito que o conceito esteja explicitado de forma simples e sucinta. Vou passar o microfone para o pessoal vai se apresentando, depois eu me apresento qual é o meu Hackerspace. E quem tiver aí, levanta a mão que eu quero passar o microfone para vocês também. Beleza? Alô? Opa. Você vai usar dentro da temática o quê? Explicando o conceito. Bom, meu nome é Igor Brandão, eu sou membro fundador da Garagem Hacker em Curitiba. A gente já está 2 anos praticamente construindo o espaço e reunindo pessoas para a gente construir coisas juntos. Esse é o principal objetivo que a gente vê, é fazer um clube de amigos onde a gente possa trocar conhecimento e construir coisas juntos, como um hobby, como um clube mesmo. O local não tem nenhum fim lucrativo. Tudo que a gente desenvolve dentro do espaço, a gente abre, a gente coloca no código aberto, no GitHub dos projetos. E, enfim, o conceito hacker, para mim, é mais um mindset, é um conceito, uma programação mental da pessoa, a forma dela pensar, dela agir. Antes mesmo dela ter muito conhecimento, ela tem que ter, acredito que, a forma certa de pensar como hacker, que seria a forma de construir, de fazer as coisas, de criar e de colaborar com isso, de construir isso com pessoas juntas. Acho que isso soma junto dessa filosofia, desse mindset. Às vezes quando a pessoa conhece muita coisa, mas não sabe trocar aquilo, não faz muito sentido, não fica
a pessoa acaba não contribuindo mesmo, aquilo acaba ficando com ela. Enquanto um hacker de verdade, às vezes ele ele está no início, está começando, está ainda com só a programação mental, está só aprendendo aquilo, mas ele vai fundo naquilo até gerar realmente todo o conhecimento de forma pura, e ele de tal forma que ele entende não só para ele, mas para os outros também. E isso eu acredito que é uma forma, uma filosofia de pensamento mesmo, uma atitude. Bom, lá na garagem hoje a garagem fica num centrinho até tecnológico lá em Curitiba, um lugar bem bacana, porque é uma garagem mesmo, fica de frente para uma rua sem saída, onde a gente pode fazer briga de robô, botar nossos brinquedinhos, e sábado a gente faz churrasco, a gente construiu todas as mesas lá dentro, a gente usou um conceito de fazer do it yourself. Então todas as coisas a gente constrói, desde marcenaria até a parte de elétrica a gente fez. Todos os brinquedos a gente sempre parte do princípio que a gente não quer comprar algo pronto, a gente quer construir tudo. Então, quando a gente está construindo, a gente aprende muito com isso, né? Então, a gente não só compra os kits, que eu acho que perde um pouco dessa questão hacker mesmo, de você se aprofundar naquilo. E a garagem ela fica entre bosques, assim, então é um lugar bem gostoso para ficar, passar o dia, para fazer churrasco. A gente quer tornar a garagem um point, uma balada mesmo, essa que é a ideia. Tornar uma balada, a gente tem projeto lá para cromoterapia, quer fazer a garagem igual a garagem do Homem de Ferro lá, montamos um cluster, batizamos o cluster de Lola, para ser mulher, porque o deles é o Jarvas, né, um homem, a gente quer que seja mulher, nossa. Então a gente quer que a Lola converse com a gente, liga nosso café, passa o nosso micro-ondas já está meio integrado com a Lola. Então as coisas, a gente vai pegando as coisas, a gente acha muita coisa na rua, a gente acaba sendo lixeiro, a gente pega as coisas que a gente acha, a gente leva para dentro, conserta, arruma, hackeia, inventa. E eu acho que esse é uma das principais questões da questão hacker, né? Que você modificar algo que não foi preparado para aquilo, né? Você dar uma nova finalidade para aquilo também é uma coisa bem bacana. Então acho que é isso aí. Anquises. Oi pessoal, eu sou Anquises, eu sou um dos membros fundadores do Garoa, o Hackerspace que tem aqui em São Paulo, e na verdade o Garoa também foi o primeiro Hackerspace aqui no Brasil. Nós vamos agora no final de abril fazer a festa de 4 anos de aniversário, né? Vai ter churrasquer, a gente não faz churrasco, fazemos churrasquer, né? A nossa sede fica em Pinheiros, perto do metrô, e o espaço fica aberto aí para quem quiser visitar. Não fica aberto sempre, né? Mas quando está aberto é para quem quiser visitar, não tem burocracia nenhuma, é só chegar chegando e sempre é bem recebido. O Garoa, então, assim, ele foi o primeiro hackerspace que surgiu aqui no Brasil. Várias pessoas que conheciam o conceito de hackerspace acabaram se reunindo através, na época, existe o site hackerspace.org, e lá você pode cadastrar qualquer iniciativa de hackerspace em informação. E aí, uma das pessoas que também foi um dos fundadores criou lá esse cadastro, dizendo, eu quero criar um hackerspace em São Paulo, e várias das pessoas que, assim, a gente não se conhecia, mas todos que estavam, assim, de alguma forma interessados no conceito de hackerspace, foram, através desse site, se conhecendo, né, se juntando, e aí através desse cadastro no hackerspace.org a gente começou a montar uma massa crítica aí de pessoas interessadas em montar o Garoa. O processo de montagem do hackerspace não foi uma coisa trivial da noite para o dia, demorou mais ou menos 1 ano até a gente ter a massa crítica, planejar as coisas e realmente começar a montar o espaço. E aí, depois desse 1 ano aí, a gente conseguiu alugar um espaço. Na época era um porãozinho pequenininho. Tá, então vamos ficar de pé para todo mundo ver a gente. Beleza. Ixi, peraí. E aí, então, assim, depois de 1 ano montamos o espaço, já fizemos 4 agora. No início era um espaço bem pequenininho, era um porão da Casa de Cultura Digital aqui de São Paulo. Aí, há 2 anos atrás, nós conseguimos alugar uma casa, realmente, lá em Pinheiros, com vários cômodos, né? Então, quando eu entrei lá, eu falei, nossa, dá até para brincar de pega-pega, esconde-esconde, né? De tão grande que era a casa, comparado com o porão que a gente vivia. Enfim, aí o espaço está funcionando,
Pelo fato até de sermos o primeiro hackerspace no Brasil, a gente acaba meio que assumindo aí também um papel de tentar sempre ajudar qualquer grupo, qualquer pessoa. Nosso estatuto, tudo que a gente tem, nós disponibilizamos no nosso wiki. Então pode ir lá no nosso site, olhar, copiar, colar, a gente não tem problema nenhum com isso. Provavelmente a maioria dos hackerspaces que tem aqui no Brasil tem um estatuto quase idêntico ao nosso, porque a gente disponibiliza lá, já passou por todo o processo de advogado, contador, registro, tudo, então está totalmente disponível. Nós chegamos assim num certo nível de maturidade, se é que pode chamar assim, onde nós temos uma personalidade jurídica própria, somos uma associação sem fins lucrativos, temos CNPJ, conta em banco, o nosso aluguel está em nome do Garoa Hacker Club, o primeiro pagamento o depósito, né, do aluguel foi pago com o nosso cheque do Garoa Hacker Club. Então isso para nós foi motivo de orgulho, assim, a gente conseguiu chegar nesse ponto. Não foi fácil, não foi trivial, batemos cabeça bastante, mas estamos aí também para ajudar todo mundo que está interessado. Então toda vez que a gente descobre que tem um grupinho interessado, a gente tenta ajudar, o pessoal monta a lista de discussão, sempre tem uns 2 ou 3 do Garoa lá infiltrado na lista para dar pitaco, então estamos aí para isso. E o que é o Hackerspace é o que todo mundo aqui já falou, não preciso ficar repetindo aí, porque a ideia central acaba sendo a mesma. Bom dia, pessoal. Tá me escutando? Beleza. Meu nome é Cláudio, eu sou fundador da Central Maker. Mais perto. E a minha história com relação a tanto o Hackerspace, o Hardware Livre, o Movimento Maker, começou quando eu fali. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento de hardware. Nós sempre trabalhamos com hardware fechado. Aí eu analisei por que eu fali, né? E uma das razões era o custo de desenvolvimento em hardware. Aí teve um amigo que me apresentou ao hardware livre, né? Que para mim era o oposto do que eu pensava, né? Porque para mim, para dar certo o negócio, tinha que ser fechado. Então, desde que eu comecei com o hardware livre, eu estou tentando ajudar o movimento, né? O primeiro passo que eu fiz, né? Peguei um dinheiro que eu tinha, né? Investi e comecei a fabricar placas, porque as placas eles são livres. Aí eu trouxe, importei e procurava para vender nas lojas, né? Só que ninguém queria vender hardware livre. Ninguém queria comercializar uma coisa que não tem patente, né? Aí um amigo me cedeu um espaço, um pequeno espacinho assim, num shopping, né? Começou a aparecer gente interessada. Hoje a Central Maker já tem uma sede em Shenzhen, na China. A gente tem uma parte do projeto o hardware livre em comércio livre, né? Então a gente tem uma loja no Paraguai e agora a gente está indo para o PTI, que seria a sede aqui no Brasil, né? Por dia a gente já tem 50 a 100 pessoas. A maioria deles tem um interesse automático pelo hardware livre. É uma coisa que vai surgindo do software que passa pelo hardware, né? Todos eles têm esse sentimento assim de querer se encontrar com outras pessoas. Muitos acham de que o seu sentimento de liberdade, de hackear, é uma coisa que não é comum, mas na verdade é muito comum. Então o pessoal, ele fala assim, pergunta aí, o que eu faço agora, né? Procura alguém com teu mesmo interesse e funda um hackerspace. Aí como que é? Eu já indico o pessoal do Garoa, né? Aí já pergunta para o pessoal outros lugares e assim vai, né? Qual que é a minha função nessa história, né? Minha função é disponibilizar o hardware, porque diferente do software livre, que dá para baixar, né? O hardware você não pode achar por aí. Então alguém tem que fabricar e fazer ele, né? Gracinhas ele, né? São gracinhas ele. E depois disso, o grande sucesso em si desse trabalho é graças a todas as pessoas que gostam de fazer. Porque sem as pessoas que fazem, são vocês, né, no caso, né, a Central Maker, ela simplesmente não existe. Não existe como empresa, não existe como instituição.
E através desse projeto, né, a gente está conseguindo mais apoio, tanto da parte do governo como a parte de uma empresa que é a Itaipu, né, que é uma empresa binacional. Queria falar para vocês de que quando se começa o Hackerspace, a única coisa que você precisa é de outra pessoa. Você não precisa mais nada. Eu já vi o pessoal assim, colocar em Kombi, acha uma Kombi, né? Faz um lugarzinho, chama ele de Hackerspace, isso já é um Hackerspace. O que importa são as pessoas. O que ele estava falando aí do comprar kit, isso é a primeira coisa das pessoas, eu preciso ter dinheiro para comprar CNC. Cara, depois da primeira reunião, já vai embora, cara. Então, não tenha medo de começar o Hackerspace, tá? E o meu caso é um pouco diferente do deles. Apesar de mesmo eu ser professor no curso de graduação, e eu conheci o pessoal de Porto Alegre, do Mate Hackers, conheci a história do Garoa, acho muito legal, e eu queria fazer alguma coisa assim. E aí, como uma certa desculpa, eu levei uns alunos meus no FISLE, do ano retrasado. E durante o evento eu larguei o pessoal conversar com o pessoal do Mate Hackers, assim, tipo, sem pressão. Obviamente eles vieram super empolgados com a ideia do Hackerspace. Professor, tu viu que legal o que eles fazem, não sei o que lá. Eu quero montar algo assim, só que sozinho eu não consigo. Vocês topam, eu requisito a sala. Eles toparam, e aí, então, na verdade, lá no Hackerspace é uma sala de aula, mas está dominada já por curso de ciência da computação, só que é aberta aos outros cursos. E aí, como diferente pessoal, nós não temos um custo, porque está dentro da universidade. Por essa cunha, vamos dizer assim, todos os nossos projetos são sociais. Então, e aí a gente tem trabalhado mais em tentar catalisar, usar a nossa sala como um ambiente para conversar e sair outros projetos. Como no caso, ontem à noite, o pessoal do Code Club estava fazendo a palestra e montaram algumas fotos de um projeto de uma aluna minha, de ensinar programação para crianças. A ideia surgiu de conversas em sala de aula dentro do Hackerspace. E o próprio Hackerspace torna-se um ótimo pretexto para juntar o pessoal e sair viajar. No ano passado, em menos de um ano, estava como grupo de usuário no FISLE. Tá? Então, é um troço muito legal, tá? Depois vocês vão encontrar nós aqui no pessoal do Software Livre, na Firefox, principalmente o Hackerspace do MON, que é uma junção de vários Hackerspaces. E aí, dentro dessa linha do Hackerspace do MON, eu sei que tem gente aqui que está lá. Quem quer levantar a mão e conversar primeiro? Cristal. Bom dia, gente. Meu nome é Karina. Eu nasci em Minas, Belo Horizonte. Atualmente eu resido em Salvador, Bahia, né? Tem 5 anos. E faço parte do Raul Hackerspace. Para quem quiser depois entrar no nosso site, raulhc.cc. Bom, nosso Hackerspace ele está oficialmente fundado, né? Tem cerca de 6 meses. Eu confesso que quando a gente vem para discussões de Hackerspace, a plateia é basicamente masculina, né? Então eu fico feliz realmente de ter tido esse espaço para poder falar, porque o nosso Hackerspace lá em Salvador, ele tem algumas peculiaridades, pelo que eu tenho visto em outras situações, né? Salvador é uma cidade extremamente grande e também muito desigual, né? de vários pontos de vista, em especial do socioeconômico. E hoje nós temos nosso Hackerspace, nós temos ao todo 18 sócios, membros, né? Associados, e nós nos mantemos financeiramente através de doações dos sócios. Só que nem todo mundo tem condição, né, de entrar com uma verba mensal para a gente poder dar conta do aluguel, do custo dos equipamentos, da água, do custo da internet. Então, como que a galera vai se afiliando? É nessa pegada que os meninos estão trazendo, né? É no fazer, é no querer participar. Então, assim, no nosso grupo, e acredito que em vários Hackerspaces por aí, quem não tem realmente condição de entrar, né, com um apoio financeiro, entra com o trabalho, entra com ajuda, entra com o fato de estar lá, né, organizando as coisas, isso tudo muito junto. A nossa organização começou também bem parecido, como os meninos contaram, né?
conversas, encontros públicos, o grupo que nos puxou para que pudéssemos nos instituir, né, como Hackerspace, um espaço físico mesmo, foi um grupo de estudos de Arduino. Hoje nós temos projetos extremamente interessantes na área de robótica livre. Um deles é o Primo Pobre. Não sei se vocês já ouviram falar de um projeto chamado Primo I/O, que é um protótipo de robótica livre para crianças. Né? Só que o custo dele é muito alto. E aí nós estamos hackeando esse projeto chamando de Primo Pobre. Eu particularmente não gosto do nome. Eu chamaria de Primo Eco, para dizer que é primo econômico, mas enfim. Então tem esse projeto que nós estamos levando. Os estudos do Arduino continua. Nós temos às sextas-feiras o Software Livre Revolucionário. Nós temos uma turma que é vegana. E aí nós fazemos um evento mensal também para poder mobilizar, para poder captar recurso, que é a feijoada vegana de código aberto. Então, quem quiser financiar e comer uma feijoada também, né, que todo mundo fica feliz, todas as formas de vida e todos os animais, vai lá no Raul Hackerspace. Deixa eu só interromper. Aqui no Garoa, nós pegamos a única vegana que tinha lá e fizemos ela fazer hambúrguer pra gente, com bacon. Vocês tinham que ser presos. Isso sim, olha isso, gente. Isso é craque, viu? E assim, eu sou pedagoga. Eu falei que eu sou pedagoga? Pois é, eu sou pedagoga. Aí eu não entendo nada de programação. Mas eu juro que eu vou começar a estudar Python. Tá? Que me disseram que para começar é bom. E vou praticar no Scratch também, que dizem que até criança aprende. Tá? E meta para campus do ano que vem, vou fazer uma palestra sobre isso. Como eu aprendi Scratch aos 36 anos de idade. Então vou começar amanhã. Mas por que isso? Vejam bem, eu sou pedagoga, não conheço nada de tecnologia e faço parte do Hackerspace, né? E eu tenho um filho pequeno. E aí o meu projeto dentro do Hackerspace vai nessa linha, né? Que o Albert trouxe pra gente. Como que a gente faz para aproximar as crianças da tecnologia? E quando eu falo de criança, não é criança de 8, não. Estou falando de menino de 2 anos de idade. Porque hoje a gente está colocando tablets na mão das crianças, celulares na mão das crianças. Elas ligam, mexem com o dedinho como se aquilo fosse mágica. E é uma forma também, quando você para poder pensar em como as crianças estão se apropriando da tecnologia, você começa também a envolver as mães. E é uma forma da gente também modificar um pouco, variar um pouco essa nossa plateia, né? Tem mais mulheres aqui. Acho que precisamos disso também. Então, Então, meu projeto é isso, né? A gente está desenvolvendo uma metodologia que permita que crianças mais novas, né, comecem a entender o que é a ética hacker, funcionar nessa pegada do compartilhamento, do fazer, do entender que a tecnologia pode ser desmontada, pode ser desconstruída e deve ser desmontada, e deve ser desconstruída, deve ser hackeada, certo? E aí eu já falei demais, convido vocês para conhecerem o Raul. Lá em Salvador, a gente fica, olha só, escutem essa. Nosso Hackerspace fica em cima de um pub, ao lado de uma pizzaria, em frente ao mar. Eu tenho uns outros conhecidos lá no Raul, volta e meia eles mostram foto, sentado, escorado na janela, aquela visão de mar, cara, Tem mais um aqui. Só para fazer inveja, o Garoa Hacker Club fica a 2 quarteirões da Marginal Tietê, cheio de pernilongo. Bom dia a todos, meu nome é Diego. Eu venho de Janaúba, Minas Gerais, norte de Minas. Nós criamos lá na nossa cidade um CDC Minas Up, que a gente está criando nosso Hackerspace, está bem em fase inicial, né? Mas graças a Deus o trabalho formiguinha já está ajustando bastante formiga, tá legal. O CDC Minas Up que a gente criou, nosso Hackerspace, tem, pelo nome, explica bastante a ideia. É um centro de desenvolvimento colaborativo. Minas Up quer dizer norte de Minas, lá em cima, bem calor pra caramba. E o bacana é que o que ele falou tem muito sentido, e a gente só começa a perceber, a mudar a ideia, a enxergar as coisas quando você realmente está participando. Até então eu só mexia com software proprietário e hardware proprietário, tudo fechado. E eu só entendia que só ia ganhar dinheiro se eu mexesse com aquilo que era fechado, porque eu não conseguia entender essa ideia.
pô, se eu criar alguma coisa, vem alguém e copia, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Quando você começa a mexer com Hackspace, é como ele falou, você não precisa ter conhecimento, não precisa ter dinheiro, é mais que uma cultura, como ele falou, uma coisa mental. A gente tem que começar a criar na nossa cabeça. Aí você começa a perceber o quê? Que basta você ter pessoas. Por exemplo, eu não estaria aqui hoje se o grupo CDC Minizups não tivesse feito uma caravana e trouxesse para cá. A ideia principal é do nosso diretor-presidente, o Thales. Sou o vice-presidente, temos o nosso secretário aqui, o Thiago, e um membro de grande importância, que é o Ítalo, e os outros que estão espalhados por aí. E assim, se o grupo não tivesse vindo para cá, não tivesse me apresentado a Latino Area, não teria ido, a Campus Party, até então a gente só vê as barraquinhas, um monte de gente jogando. Quando a gente vem para cá para perceber, para estar aqui dentro do evento, você começa a perceber o tanto de porta que está aberta, o tanto de hackathon, o quanto abre possibilidades para a gente, né? E o bacana do grupo é isso, que quando você faz um hackerspace, você só precisa de pessoas. E quando você começa a fazer parte do grupo, da ideia, contribuir com o Hackspace, eu digo que a gente aprende mais do que ensina. A gente aprende muito mais. O bacana, como ela falou ali dos filhos, é porque eu tenho um filho também, de 11 meses, e eu começo a me perguntar como vai ser para ensinar programação para ele. A minha ideia era isso, ele só vai aprender lá para os 15 anos. E agora não, com a partir de poucos anos de idade, a criança já pode ter a experiência de mexer com isso, se ela tiver interesse. O que é o bacana? Lá na nossa cidade, é uma cidade de 80 mil habitantes, entendeu? É muito carente de tecnologia e, assim, para você achar qualquer coisa lá é difícil, para comprar equipamentos e tal. E o bacana do Hackerspace é que quando a gente tem eventos lá, que a gente tem parceria com o Instituto Federal e com a Universidade Federal também, é que a gente, quando tem algum evento, a gente vai com o nosso grupo, ajuda, contribui e cria mini cursos falando sobre algoritmos, sobre Scratch, explicando sobre o hacker, como funciona o nosso grupo. E a gente vê que muitas das crianças se interessam em participar. E isso é o que eu acho bacana. Por quê? A pessoa vai para lá e aprende aquilo que ela quer. Se ela quer programar, ela vai programar. Se ela quer fazer um hardware, ela vai fazer. Se ela quer fazer um robô, ela vai ter condição de fazer. A gente está com uma ideia lá bacana, que é outra mudança de paradigma. Para mim, equipamento antigo, processador pobre, memória antiga, sucata, era só para o lixo mesmo. Tanto que eu tenho uma empresa de informática lá, e tudo que eu juntava do sucata era para descartar. Agora não, eu estou indo atrás do pessoal e pedindo, gente, qualquer coisa aí, manda para mim, é um teclado queimado, é um mouse queimado, manda para mim. A gente junta lá, toda sexta a gente fez a sexta do aplicativo, que é similar algumas ideias que a gente colheu, lendo até mesmo o Garoa e vários outros hackerspace que a gente foi procurando na internet. A gente fez a sexta do aplicativo e o sábado da robótica. Por exemplo, o nosso principal material que a gente usa no sábado da robótica é a sucata que a gente recebe. Então a gente pega um teclado lá, bosta para as meninas de 2 anos de idade, 3, a desmontar o teclado todinho e montar. Aí eles começam a se interessar pelos componentes. O que é isso? Como é que funciona? Eles desmontam o teclado todinho e montam. O interessante é que a gente acha que eles não têm a capacidade. Quando você vê que eles desmontou o teclado todinho e montou tudo certinho, a gente fala, pô, ele me surpreendeu. E a gente aprende muito com isso. Eu mexia mais com redes. Basicamente era rede Windows. Agora eu estou aprendendo a mexer com software livre. A ideia nossa agora é levar o Flisly, o FliSol para a nossa cidade e aprender a preparar para fazer o OBR. E a gente quer participar, fazer o grupo e tudo. Uma coisa muito bacana que a gente está conhecendo é o Centro Maker, onde a gente está podendo ir atrás deles para conseguir componentes. Então, todos vocês que gostam do Hackspace, não deixem de pegar com eles os contatos, não, porque às vezes a gente tem dificuldade de achar um componente e a gente está tendo um apoio. Tá? Valeu mesmo pela oportunidade aqui. Muito obrigado, viu? Tá quase uma terapia em grupo. Oi, eu sou tal, meu vice era tal. Eu acho meio off-topic trazer os filhos para cá, né? Falar, eu tenho 3, né? Mas eu tenho 3 filhos.
Tenho 3. E a minha beta tester tem 4 anos. A minha beta tester tem 4 anos e eu lá na garagem, eu acho meio off-top porque a gente está no tópico de hackerspace, mas eu vou falar isso. Eu comecei a observar, eu tive uma preocupação muito grande, que eu matriculei ela numa escola e vi que ela foi fazer a aulinha de informática com 4 anos de idade, dividindo entre 15 computadores, usando Windows, e dividindo os 15 computadores com uma turma que fazia depois na mesma sala que a turma tinha 15 anos de idade. E o que uma criança acessa com 4 anos, que a professorinha está mostrando, é diferente do que uma criança de 15 anos acessa. E eu fiquei começando a ficar preocupado, que eu fui lá observar, e fiquei com medo de pular um peito e bunda na frente da cara da minha filha, né? Então eu comecei a desenvolver um projeto lá com o Hackerspace, um projeto para crianças. E daí, se vocês quiserem forquear lá, eu já estou subindo ele no GitHub, que é o Balloon, que é justamente uma rede social de conhecimento, que é justamente para isso, para inteligências múltiplas para criança, porque eu tenho uma preocupação muito séria com isso. É só para dar esse fork aí. Muito bem, muito bem. O Samuel está ali, ele está tímido, ele disse que não quer falar, mas temos outro ali. A Cris chegou agora, temos mais um case aqui. Tem que ir aí? Oi? Tá. Então, bom dia. Bom dia. Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás e atualmente eu tenho um projeto de robótica para ensino de robótica e programação para crianças e adolescentes, né, do sexo feminino. Eu participei de um edital do CNPq e então a gente está começando agora a desenvolver esse projeto. E lá no Instituto Federal nós temos cursos de informática, né? E temos também o ensino médio. A parceria que o Instituto Federal está fazendo são com escolas do ensino médio, mas assim, escolas estaduais. Então o pessoal do Instituto Federal pode participar, mas o nosso foco é trazer mais meninas para a área de tecnologia. Então lá a gente está trabalhando com o Arduino. Todas as nossas ferramentas são ferramentas livres e também estamos trabalhando com o Scratch for Arduino para ensinar a parte de programação. E é isso. Muito bem, mais um case. Josemar, fala um pouquinho do que vocês estão fazendo lá do Hackerspace. O Josemar, como a gente estava comentando ontem, ainda não é um Hackerspace, é um pré-Hackerspace, mas já dá algum case. Tem que ser rápido, tem que abrir umas perguntas. Bom, eu sou de Cascavel, oeste do Paraná, bem perto do Cláudio Almeida, lá é todo lucro aqui. E a gente está em fase de implantação ainda de um Hackerspace. A gente conseguiu um espaço dentro de uma instituição privada, a gente conseguiu uma sala lá com chave para a gente, só a gente vai ter acesso àquele espaço. Então a gente está começando já com um pé direito, né? Com uma vantagem, sem custo, sem ter gasto de luz, de água, de internet, o espaço disponível ali, 100% disponível para a gente usar 24 horas por dia. Então, facilitou um pouco esse pontapé inicial. E assim, a gente já trabalha com a questão de programação para crianças nas redes públicas de Cascavel. Ontem de manhã eu fiz uma palestra sobre o nosso projeto lá de netbooks educacionais. E o Scratch também, o ensino de programação para crianças é um dos nossos enfoques. Agora a gente está começando um trabalho com programação de robôs, robótica educacional também com as crianças. E aos pouquinhos a gente está levando a ideia do software livre, do hardware livre para dentro das nossas redes lá também. Mais alguém está aí que não conheça? Mais algum Hackerspace? Tá. Perguntas? Antes que o pessoal... Como esse vídeo? Gente, desculpa, tá pegando de novo o microfone. É porque, como eu tenho um vídeo do projeto, né, que mostra... A gente está com, nesse caso, crianças de 4 anos. Né? Eu queria mostrar para vocês, é 1 minuto e 20. Pode? 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 Roda o VT! Já que vai valer uma cerveja, você pode passar rapidinho. Se não tiver memória, não tem nada. Não dá pra mexer em nada. O som, cadê o som aí?
momentinho o jabá. Tá? Acabou. Alguém tem alguma dúvida? Senão eu ia começar a falar de problemas. Tem que ser divertido, né? Divertido é falar do problema. Pergunta onde? Pera aí. Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Tanaíde Cianelli, trabalho na área de segurança. Primeiro quero parabenizar vocês pela iniciativa. A gente vê que a gente começa a ver sobre Hackerspace, ficar pensando na galera que vai querendo ver coisas sobre tecnologia, aprender. E o que a gente começa a ver é uma grande interação e troca de conhecimento entre pessoas. Né, que foi ontem que eu assisti também aqui do Barco Hacker com a Camila. Aquilo é fenomenal, o que ela consegue fazer desde os voluntários que entram no barco sem se conhecer até a modificação com as ilhas que eles visitam. Então, eu acho que isso é um tópico que está indo a fundo. A gente trabalha em tecnologia para pessoas e não o contrário. Então, só um parênteses. A minha pergunta, eu estou no interior do estado de São Paulo, estou pensando em montar também um grupo ali para discutir. Eu já ouvi muitas coisas aqui, a principal delas foi, tenha pessoas com você porque as coisas vão surgir. E às vezes a gente pega a mão contrária, que é assim, pô, se eu começar a ver, eu vou convidar as pessoas para fazer o quê? Vai ter que ter workshop, que tema, como é que é isso ou aquilo. Então já quebrou esse paradigma, mas eu querendo ouvir de vocês um pouco, até do pessoal que comentou aqui, que está começando, como é que é esse primeiro contato, quando você pensa, vou fazer o Hackerspace? Então, já tive uma informação ali que é cadastrar no hackerspace.org, porque você vai encontrar outras pessoas. Mas na sua cidade, na prática, o que você faz? Você foi atrás de pessoas, você desenvolveu temas para ele poder atrair atenção, ou não, trouxemos pessoas e começamos a discutir junto. Então, essa é uma dúvida que dá para você ficar meio inseguro. Pô, vou chamar o pessoal, e aí? Mas a gente vai assistir palestra, o que é? Como é que é esse primeiro passo em aglomerar pessoas, sem dar um foco, para que elas comecem a discutir, ou é legal dar um foco? Como é que é isso na experiência de vocês? Muito boa pergunta. Dentro da linha da Camila, ali, que estava convidada para vir hoje e não pôde vir, tem também um ônibus hacker do Marcum, a Transparência Hacker aqui em São Paulo, tem o ABC aqui perto, tem outros legais assim. Quer responder? Essa pergunta é bem legal. Então, essa pergunta é bem legal. A gente, na verdade, assim, quando eu comecei a ter uma ideia de pensar em abrir um Hackerspace, eu não sabia que existia Hackerspace. Foi uma coisa meio consciência múltipla, né? Surgiu. Aí eu saí pesquisando. E eu já tinha vários amigos que a gente se reunia numa garagem para fazer nossas bagunças. E a gente começou a pensar em garagem tecnológica. Não queria usar, às vezes, o termo hacker, porque a gente ficava pensando que, o que minha mãe vai achar, o que você está fazendo e tal, apesar da gente estar hackeando as coisas de fato. E a gente já tinha um grupo de amigos. Então, quando a gente pegou e descobriu, de fato, que existia, quando a gente chegou e começou a procurar pelo nome, garagem tecnológica, robótica e tal, a gente se deparou com toda uma organização já mundial, que é o hackerspace.org, dando tudo de como você pode criar o seu Hackerspace e o que você pode fazer lá dentro. Uma das coisas muito legal que eu vi lá, que é uma coisa até do Mitch Altman, de um dos fundadores da terceira geração de Hackerspace, que a gente está agora na terceira geração. Já teve uma geração lá nos anos 50, depois ela voltou nos anos 90 e agora nos anos 2000 começou um terceiro movimento de Hackerspace. Se você for parar para pensar, o primeiro Hackerspace surgiu no Mitch, em 1950. Lá, inclusive, surgiu várias palavras que estão no Jargon File. Bit, byte, hack. Surgiram lá. E esse terceiro movimento agora, que veio no Noise Bridge, começou com o Mitch Altman, e ele criou uma política que é muito legal, que é a facocracia, duocracy. Então, a facocracia é uma coisa que faz com que a gente se reúna, e daí fica fácil de você saber o que fazer. Porque é o seguinte, faz primeiro e pergunta depois. Então, primeiro você faz. Então, você fica, em vez de você ficar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ou você pode fazer isso. Não, faz. Faz. Depois você mostra o que você fez. Aí, quem vem junto, ele embarca no projeto e vai junto. Se o projeto for legal, a galera vai. Então, às vezes, a galera pira. Você reúne várias pessoas,
o céu não tem limite. Então você vai longe, você começa a criar um monte de projeto. A gente lá tem 500 projetos, às vezes para na metade, começa, não dá tempo, vai e volta. Enfim, a facocracia ajuda nisso. A você pegar, às vezes tem uma pessoa que tem um conhecimento muito alto em alguma coisa, mas não tem tempo para fazer. E às vezes tem uma pessoa que tem um conhecimento razoável, mas faz. Então, isso eu acho que resolve essa reunião. Então, no meu caso lá, o que a gente começou a fazer no nosso grupo foi simplesmente criar. Então a gente pegava, fazia primeiro e pronto. Tá. Uma coisa que eu acho muito importante na questão dos hackerspaces é que eles são bem diversificados, ou seja, eu costumo dizer que o público que frequenta os hackerspaces, ele varia tanto na horizontal quanto na vertical. A gente tem desde gente que trabalha com segurança, redes, software livre, trabalha com formação de engenharia elétrica, gosta de Arduino, estudante, etc. E ao mesmo tempo a gente tem desde criança, né, jovens, adultos, pessoas que podiam estar aposentadas, mas estão ativas. Então varia bastante. E essa diversidade é muito rica para o hackerspace. É isso que faz o hackerspace ser um lugar especial, porque você tem um cara que manja muito de hardware, sentado de um cara que manja de software, né, e os dois não manjam o conhecimento do outro, eles se ajudam juntos. Isso torna essa troca de conhecimento muito rica. Isso a gente consegue como? Divulgando a ideia na maior quantidade possível de canais. Tá? Então, ou seja, por exemplo, o Atanaí trabalha na área de segurança, tem interesse em montar um hackerspace. Não adianta você querer conversar só com o pessoal da área de segurança, senão vai ficar um clubinho da área de segurança. A mesma coisa para software livre, galera de Arduino e por aí vai. Então, a minha sugestão é buscar a maior quantidade possível de grupos que existam, e muitas vezes hoje é comum encontrar grupos nessas cidades de pessoas que mexem com Arduino, pessoal de software livre, de desenvolvimento, grupos de desenvolvimento, comunidades, etc. E atrair esse pessoal para dentro dessa iniciativa. Tá? O próprio hackerspace.org é um canal legal, por quê? Porque qualquer pessoa que tem noção do que é hackerspace vai consultar lá, falar, será que tem algum hackerspace na minha cidade? E vai achar lá. E é uma pessoa que você normalmente não alcançaria, né? E acaba sendo um aglutinador de pessoas. Deixa eu perguntar lá atrás. Já avisaram que já estourou o nosso tempo, mas enfim, dentro dessa linha... Tá, dentro dessa linha, acrescentando, quanto mais inteligente tiver pessoas, torna-se melhor, pessoas conseguem ajudar pessoas, tu nunca tem, digamos assim, um conhecimento suficiente que não possa ser passado para alguém. Tá? Tudo que tu sabe, ou mesmo que tu não saiba quase nada, que tu acha que não sabe nada, é útil para alguém. Então, o principal bota todo mundo dentro de uma casa, começa a conversar, sempre se cria algo produtivo. Né? Avisaram que acabou o nosso tempo, tem mais perguntas, aí nós vamos fazer o seguinte, nós temos brindes também aqui, aí depois vamos fazer um esquema, a gente vai criar um formulário agora ali, aí vocês passem no do Mon Hackerspace, procurem o Cláudio, tá? Ele vai fazer um cadastro de vocês, eu vou montar, a gente tem a lista do Hackerspaces Brasil, já vamos juntar vocês para essa lista, ou a gente queria alguma outra secundária, uma coisa assim, na linha de trocar mais informações, daí vocês podem largar as perguntas que vocês tenham, às vezes vocês têm alguma pergunta que estão tímidos para falar, alguma coisa assim, então escrito é melhor, já que todo mundo é nerd aqui, né, acredito eu, tá? E aí, se despedindo, o domínio lá do meu laboratório, laboratóriohacker.org, é um domínio genérico. Logo, se alguém quiser fazer um hackerspace, precisa de algum domínio, uma coisa assim, a gente pode hospedar lá junto sem problema nenhum. Dentro da linha, eu não tenho filho nem nada, mas eu sou responsável por um rapaz de 16 anos que está ali na Firefox, é um dos que contribuem conosco lá no Laboratório Hacker, né? Então há bastante informação, pode conversar com ele ali também na Firefox. Palavrinhas finais, apareço lá no Dumont ali. O Hackerspace está mudando o mundo, pessoal. Onde apareceu o Arduino, a impressora 3D, os drones, tudo nasceram no Hackerspace. Então todos vocês estão fazendo uma revolução. Parabéns, pessoal. Eu vou ferrar o negócio. Cala a boca. Eu vou ferrar. Sai daqui. Eu queria deixar uma mensagem que eu sempre deixo, assim, na minha opinião pessoal, o Hackerspace é uma forma da gente revolucionar
educação, tá? Principalmente aqui no Brasil, e revolucionar a cultura hacker. O Brasil não tem uma cultura hacker, nunca teve, né? O hacker no Brasil sempre foi aquele grupinho lá que ficava no underground, no chat, e de vez em quando alguns grupinhos invadiam o site. Isso é a imagem do hacker no Brasil, porque nós não temos essa cultura de empreendedorismo no Brasil, não temos essa cultura hacker. Então, o Hackerspace é a chance que a gente tem de construir isso aqui no Brasil. Então, essa é a principal mensagem que eu quero deixar. Está nas nossas mãos fazer isso. Tá? Então, quero convidar todos a participar desse movimento. Nós estamos muito acostumados com o modelo educacional onde fica um especialista na frente da sala de aula, do palco, vomitando conteúdo, e o pessoal passivamente recebendo tudo assim, legal, estou aprendendo. O Hackerspace é diferente, as pessoas sentam lado a lado e compartilham conhecimento de verdade. Você não tem um especialista lá vomitando conteúdo, você tem pessoas sentadas lado a lado, trocando ideias e trocando experiências. Então, é a chance que a gente tem de revolucionar a educação e a cultura aqui no Brasil. É isso aí. Bom, ele fez o comentário final. Eu gostaria de encerrar e principalmente agradecer muito a presença de todos. A gente achava que às 10h30 da madrugada de uma Campus Party não ia ter ninguém, mas tá bastante gente aqui. Estamos à disposição de vocês, vamos conversar mais, estamos ali no Dumont. Obrigado pela presença, até a próxima.